E no domingo passado, o apóstolo terminou e já era um pouquinho a deixa do que eu ia falar hoje. Ele falou sobre o azeite, não é? Sobre estarmos cheios do azeite, cheios da presença de Deus, do Espírito Santo. E eu disse, ótimo, porque ele terminou, justamente deixou em aberto para aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração ministrar nessa manhã. Mas antes de começar a entrar diretamente na palavra, queria contar um pouquinho o meu testemunho para vocês. Muitos de vocês não conhecem, não sabem. Eu sempre estive envolvida nas coisas da casa de Deus, desde criança, desde pequena. Meu pai está aqui, ele nos levou para a casa de Deus desde cedo, eu e meus irmãos. E eu amava estar na igreja, irmãos. Uma coisa que eu vejo algumas pessoas falando, né? Eu amo estar na casa de Deus, era o meu caso também. Eu amava estar na casa de Deus envolvida em tudo. Eu queria estar envolvida em tudo. Queria estar no coral infantil, queria estar participando das classes. Naquela época tinha jogral. Quantos se lembram dos famosos jograis? Não é? Tinha tanta coisa na igreja, eu estava envolvida em tudo. Tudo que eu podia. Quando eu podia, não é? Porque vocês sabem a minha história. Infelizmente, minha mãe não era convertida. E ela, às vezes, me proibia de ir para a igreja. E eu ficava em casa chorando, porque eu queria estar na casa de Deus. E eu me lembro que tudo que eu podia estar envolvida, principalmente na área da música, eu comecei a estudar música desde pequena. E eu estava sempre envolvida em tudo, participando em grupos vocais, com as meninas, participando, eventos, acampamentos, atividades, eu sempre estava lá. E um dia, nós estávamos na igreja e foi convidado um casal de missionários. Era um mês de missões e aquele casal de missionários foi convidado para ministrar na igreja. E eles eram dentistas, eles tinham a profissão, o casal, os dois, e eles decidiram ir trabalhar no Peru. E lá no Peru eles compraram uma van e equiparam essa van, uma perua ou van, uma coisa assim. Equiparam esse carro e eles iam nos povoados distantes, eles iam nos lugares mais distantes. E ali eles iam com o seu consultório móvel, levavam o atendimento àquelas pessoas necessitadas, atendimento odontológico, mas também eles pregavam o Evangelho de Cristo. Foi uma estratégia que Deus deu para eles. E eu me lembro que naquele domingo, eu tinha por volta de 13, 14 anos, eu chorei tanto, eu sou muito chorona, não é? Quando eu sinto a presença de Deus e aquele casal ministrando e falando do trabalho que eles faziam, e eu disse, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser uma missionária. Eu quero servir ao Senhor. E o testemunho deles, quando eles chamaram ali na frente, quem queria entregar a sua vida para servir ao Senhor, eu fui correndo e me entreguei para servir ao Senhor. E dali em diante eu comecei a me corresponder com os irmãos das Missões Novas Tribos, aqui no Brasil, ali em Minas Gerais. E eu me correspondia junto com a minha amiga Solange, nós nos correspondíamos com esse grupo de irmãos que trabalhava ali em Minas Gerais, nas Missões Novas Tribos, trabalhava com os indígenas. E eu dizia que eu queria ir para lá, trabalhar com os indígenas, eu queria ser missionária. Mas eu era muito nova ainda, né? Era adolescente. E tinha essa situação com a minha mãe. E também eu não tinha ainda terminado os meus estudos. Na época, não tinha feito colegial ainda, né? Naqueles anos se chamava colegial, hoje é ensino médio. Então, eu disse, eu preciso estudar, preciso terminar de estudar. E depois eu vou fazer um curso de missões. Mas, enfim, eu acabei me envolvendo em algumas coisas na escola, participei de alguns concursos e tudo, fui muito bem na área de química. Eu gostava muito de química, eu comecei a estudar e me aperfeiçoar nisso. E os professores me aconselharam, faz, então, um curso técnico e entra nessa área.
E foi o que eu fiz. Fui estudar na Oswaldo Cruz, fui estudar Química e fiquei empolgada. Falei, agora eu vou estudar, eu vou ser uma profissional, eu vou entrar no ramo, né, da bioquímica, que era o que eu estava interessada. Comecei a estudar sobre isso e comecei a fazer estágios. E então, mais ou menos aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, aquela chama de ser uma missionária, aquilo tinha esfriado um pouquinho, né? Mas, quando eu fiz 18 anos, no mês que eu fiz 18 anos, eu comecei a namorar com o apóstolo, né? Esse ano, foi em setembro de 82, irmãos. Né? Já estou me entregando aqui, né? Setembro de 82. Esse ano faz 40 anos que nós estamos juntos. Do namoro até o casamento e tudo. 40 anos. E a gente começou a namorar e imediatamente ele entrou na Faculdade Teológica Batista, foi estudar teologia. E teve um dia, isso eu estava estudando, fazendo os meus estágios e tudo mais. E teve um dia que ele falou para mim assim, olha, você não pode perder o coral da faculdade, que é do grupo, não é? Que era dos alunos de música da faculdade. Eles vão cantar, vai ser um culto especial, vai ser um tempo especial lá. E eu queria convidar você para participar desse culto, porque eu sei que você ama, eu já trabalhava com música, trabalhava com coral, estava envolvida em tudo na igreja. Eu falei, claro, eu vou assistir. E quando eu cheguei ali naquele lugar, irmãos, aquele coral enorme, né, eram muitos alunos, lá na Igreja Batista de Perdizes, porque a Faculdade Teológica é ali pertinho, é ali quase do lado. E quando aquele coral começou a cantar, irmãos, eu comecei a sentir a presença de Deus de uma maneira tão poderosa, tão tremenda. E o meu corpo começou a tremer e eu disfarçava assim, né? Eu dava uma disfarçada assim, eu estava num culto tradicional, porque era bem batista, ainda mais naquela época. E o apóstolo sentado do meu lado, ele fazia assim para mim, assim, tipo, o que você está fazendo, né? E eu comecei a chorar, E aquele coral cantava e parecia que aquelas vozes entravam assim na minha mente. E era como se uma nuvem realmente invadisse aquele lugar. E como se estivesse somente eu e o Senhor ali. E o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor falava comigo e ele dizia assim, filha, você se esqueceu do compromisso que você fez comigo. Não que estivesse errado ser uma profissional, nada disso. Mas não era para mim. Deus tinha outros planos para a minha vida. E eu tinha entregue a minha vida ao Senhor para servi-lo incondicionalmente. E eu me lembro que o Senhor começou a falar comigo e eu chorava e o meu corpo tremia e eu me segurava assim. E o apóstolo segurou assim, eu falei para ele, Deus está falando comigo. O Senhor está falando comigo. E teve um momento que o Senhor falou para mim assim, eu quero você lá, no meio deles, cantando ali. E se preparando para a obra que eu tenho para vocês. E Deus falava comigo de maneira tão tremenda. E eu, no dia seguinte, irmãos, eu estava fazendo um estágio, eu já estava terminando, eu já estava no último ano, e eu cheguei na empresa, eu trabalhei na Siemens, aqui embaixo, não sei quantos de vocês se lembram quando tinha Siemens, ali na Marginal. Eu fazia estágio ali, e eu cheguei para o meu chefe e falei assim, olha, eu quero pedir que você assine, não é, o meu estágio, porque eu não vou continuar. Como assim não vai continuar? Eu estava indo bem. Eu falei, não quero continuar. Mas o que você vai fazer? Eu falei, ai, meu Deus, eu vou falar para ele vai falar, essa menina é doida, né? Largar a química para estudar música, né? Mas você sabe como é que é. As pessoas, quando você fala que vai estudar música, as pessoas dizem, você está doido. Música não dá futuro, não dá dinheiro, não é? E foi justamente o que ele falou, porque ele ficou me perturbando tanto, que eu acabei falando. Eu falei assim, olha, eu decidi, eu vou deixar o meu curso, vou terminar e vou entrar numa faculdade de música. E ele disse para mim, menina, o que você está fazendo? Eu sei que você é jovem ainda, que você
não sabem o que você está fazendo. E eu disse para ele, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não podia explicar para ele, não é? Não tinha como explicar para ele o que o Senhor estava colocando no meu coração. Porque tem algumas pessoas que não vão entender. E foi aí, então, irmãos, que eu deixei tudo, fiz o vestibular, entrei na faculdade Teológica Batista, fui estudar música. E 5 anos, nós nos casamos, 5 anos depois nós fomos para Guatemala, e vocês já conhecem a história. Mas o que eu quero destacar? Por que eu quis contar isso para vocês? Porque foi muito, muito, muito importante para mim aquele momento em que o Espírito Santo me visitou ali naquele lugar. Muitos de nós já fomos chamados por Deus. Talvez não para um chamado como o meu, ou como o do apóstolo, ou como de outros ministros, para largar tudo e servir ao Senhor. Mas Deus já te chamou até ali dentro da sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, o lugar onde você está. O Senhor já falou com você, já te chamou e disse, olha, eu quero te usar. Você é meu filho, como foi falado aqui, não é? Como foi ministrado aqui, a Júlia ministrou, realmente onde você está, Deus quer usar a tua vida. E Ele quer te encher com o poder, Ele quer confirmar no teu coração, Ele quer te dar esse enchimento, essa fortaleza do Espírito, para que você possa se levantar e possa cumprir o chamado de Deus. Amados, uma coisa que Deus falou para mim naquele dia, porque enquanto o Senhor falava comigo, eu pensava assim, mas eu tenho que terminar. Eu tenho que terminar o que eu comecei. Eu comecei a fazer um curso, eu estou pensando em estudar alguma coisa. Eu acho que eu vou estudar outras coisas primeiro. Eu estou falando do meu caso, tá, irmãos? Não é? Porque tem muita gente que chega e fala, vou largar tudo e vou estudar teologia e vou servir ao Senhor, não quero estudar. Calma, cada caso é um caso, amém? No meu caso, Deus estava falando comigo, filha, é urgente. É urgente. Eu quero você ali naquele lugar. É urgente. O seu chamado é para agora. E eu louvo a Deus, irmãos, por ter realmente acatado aquele chamado. Eu louvo a Deus por ter tomado aquela decisão e ter realmente dedicado a minha vida para servir ao Senhor. Mas naquele momento foi imprescindível o mover do Espírito Santo na minha vida. Como Deus falou comigo, como Deus ministrou o meu coração, como Ele me confirmou, como Ele me encheu com a sua presença. Como eu disse para vocês, eu estava naquele lugar e parecia que eu estava sozinha ali. Era só eu e Deus. Era a nuvem de Deus, a glória de Deus ali. E eu ouvia tanto o Senhor falando comigo, eu disse para vocês, o meu corpo tremia e eu tinha que me segurar, porque eu sentia tanto a presença de Deus. E muitas pessoas não iriam entender aquilo. Mas foi tão maravilhoso, foi tão poderoso, que mudou a minha vida e o rumo da minha história. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. É isso que o Senhor fez na vida dos seus discípulos. Olha lá. Jesus, em algumas ocasiões, enviou seus discípulos. E ele disse assim, vão e curem os enfermos, libertem os oprimidos. Pode passar para mim, por favor. E diz assim, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9, 1 e 2. Lucas 9, 1 e 2. Depois Lucas 10, primeiro versículo diz assim, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então Jesus, ele começou um processo de treinamento com aqueles discípulos, e ele começou a enviar aqueles discípulos e disse, olha,
vocês vão em meu nome, e vocês vão orar pelos enfermos, eles serão curados, vocês vão orar pelos cativos, pelos oprimidos, e eles serão libertos. Jesus começou um processo com eles, um treinamento evangelístico com eles, e os enviou, e eles foram, não é? Depois, lá em Lucas, no capítulo 24, o versículo 49, Lucas 24, 49, diz assim, não, é um slide antes, tá? Por favor. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então a pergunta é, Jesus já não tinha enviado eles? Jesus já não tinha dito para eles, vão, preguem, curem os enfermos, ministrem os oprimidos? Jesus já tinha feito isso. Mas depois, Jesus disse, olha, vocês fiquem na cidade até serem revestidos de poder. E eu coloquei ali a palavra poder também aí, nesse texto, é a palavra dunamis. É uma palavra que significa autoridade, que significa força, unção, poder, unção para operar milagres. E Jesus disse, olha, fiquem aguardando, porque vocês vão ser revestidos com algo mais. Vocês serão enviados, mas vocês não irão na sua própria força, no seu próprio poder. Porque muitas vezes nós sentimos assim, eu quero falar do amor de Deus. Eu quero ser uma testemunha lá na minha casa. Eu quero ser uma testemunha na minha empresa, na minha faculdade, na minha escola, onde quer que eu esteja. Mas parece que alguma coisa está faltando. E eu quero dizer para vocês, é dunamis. É poder do Espírito Santo. E o Senhor falou que hoje, tanto que eu vou dar uma corrida aqui, porque nós vamos orar por você. Quantos querem esse poder? Quantos querem essa unção sobre a sua vida? Quantos querem perder o medo, a vergonha, a timidez? Quantos querem ser intrépidos e ministrar a palavra de Deus com ousadia? Isso é o que acontece quando a gente tem um encontro com o Espírito de Deus. Eles precisavam de algo mais. Eles precisavam ser revestidos com essa ousadia que somente o Espírito Santo poderia dar. Eu me lembro que quando nós já estávamos estudando na faculdade teológica, ou até antes, a gente ia para a Praça da República pregar o Evangelho lá. E a gente fez isso acho que uns 3 ou 4 anos. As meninas iam também, eu me lembro que teve até uma época que alguns da igreja começaram a criticar e falar assim, como que é possível? Essas meninas vão junto para a Praça da República de noite. E o meu pai era um diácono, e na reunião, era um servidor, né? Na reunião ele levantou e falou assim, não, a minha filha vai também, mas eu autorizei ela a ir. E eu ia junto com meu irmão ia também, e estava o apóstolo com as irmãs dele, e todos eram irmãos. Nós éramos adolescentes, jovens, todos irmãos. E a gente pegava o ônibus e ia e ficava na Praça da República até de madrugada. E muitas vezes a gente ia se reunir no apartamento onde eles moravam, lá na cidade, e ficávamos em vigília até de manhã cedinho, orando. Não tinha ônibus, né, para voltar para casa. E nós fazíamos isso. Mas havia uma alegria, havia algo que era sobrenatural, não era normal, era algo mais, era aquele mover do Espírito, era como se o Espírito nos empurrasse, era como se ele dissesse, vão, eu estou com vocês, vão na minha força, no meu poder. E ali Deus operou grandes milagres e grandes maravilhas. Ali, também em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 1, 8 diz assim, mas receberão poder, dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Poder, habilidade, virtude para operar milagres. Dunamis. Mas vocês receberão poder para quê? Para quê? Ser testemunhas. Não é interessante isso? Muitas vezes a gente quer o poder de Deus, não estou dizendo que é errado, mas a gente só quer o poder de Deus para sentir algo gostoso. Ai, que gostoso, falar em línguas. Ai, como é bom aquele momento. Como eu disse para vocês, quando eu estou orando e sinto a presença de Deus, é tão bom. O nosso corpo sente a presença do Senhor, a glória de Deus. Começamos a falar em línguas e somos usados nos dons do Espírito. Glória a Deus por isso. Mas aqui está dizendo, vocês vão receber poder para serem testemunhas. Para testemunhar. Em todos os lugares. Primeiro, não é? Em Jerusalém, que era o local onde eles estavam. Depois Judeia, Samaria e aos confins da terra. Ou seja, desde o lugar onde vocês estão, vai se ampliando, não é? Vocês vão ser levados, vocês irão para outros lugares e vocês irão até para outras nações pregar o meu evangelho, mas no meu poder. Porque vocês precisam do meu poder, da minha unção. Porque esse ingrediente é um dos mais importantes que nós precisamos para ir, para sermos enviados. Amém, queridos? Esse azeite que o apóstolo falou na semana passada, essa unção, essa autoridade que nós recebemos. Mas como que eu falei isso? Eu nem sabia que eu sabia disso. Não é? Você já se fez essa pergunta? Quando você está falando com alguém que você não conhece e essa pessoa está precisando do amor de Deus e de repente você fala assim, olha, é isso, 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 e de repente você pensa, como que eu pensei isso? De onde veio isso? É o Espírito Santo usando a tua vida. Até num momento, você recebe a revelação de Deus, um dom profético para declarar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama a humanidade e Deus está interessado pela humanidade. Deus está interessado pelos perdidos. A palavra de Deus diz lá em Romanos que toda a natureza geme e clama pela manifestação dos filhos de Deus. Quantos somos filhos de Deus aqui? A natureza geme, a natureza clama, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, sou eu, é você, que precisamos orar e pedir, dunamis, poder do Espírito Santo, para sermos revestidos, sermos cheios da presença de Deus e sermos testemunhas do Senhor. Isso fará toda a diferença na tua vida. Amém? Essa palavra, dunamis, ela aparece 120 vezes no Novo Testamento. Então, não é brincadeira, não. Os discípulos, os apóstolos, eles andavam, eles caminhavam, eles faziam tudo, eles estavam revestidos pelo poder de Deus. Eles conseguiram levar o evangelho a muitos lugares. Eles conseguiram ir realmente Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, porque eles estavam cheios dessa presença, dessa glória, que é o que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Amém? E ali, cheios do Espírito, eles continuavam pregando a palavra, operando milagres e maravilhas. E a promessa do derramar do Espírito se cumpriu, não é? Porque quando eles receberam, no capítulo 2 do livro de Atos, eu não vou ler tudo porque não dá tempo, mas vocês podem ler lá, veio aquele vento impetuoso, não é? Veio aquele enchimento e eles falaram em novas línguas e receberam o poder de Deus. Depois disso, irmãos, aquele Pedro, aquele homem covarde, aquele homem que negou a Jesus, aquele homem que se acovardou, ele se transformou num homem cheio do poder de Deus.
A Bíblia diz que ele se levantou e começou a falar, e 5.000 pessoas se converteram. E começaram a acontecer milagres, e começaram a acontecer maravilhas. Jesus sabia que eles precisavam desse revestimento. Por isso ele disse: esperem. Vocês serão cheios, porque vocês vão viver nessa terra. Vocês não podem viver sem esse poder. Porque senão vocês não terão a força para falar e para suportar as lutas e as batalhas. Mas eu estarei com vocês. Ali em Atos, capítulo 4, 31 e 33, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam como? Corajosamente, olha só. Não é aquele medo, né, de se aproximar, ai, será que eu vou falar? E como a pessoa vai reagir? Não é? Se eu falar de Jesus para ela, se eu falar do amor de Deus, como Deus me ama, e com o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus fez na minha família. Depois eu falo, outro dia eu falo. Não vai faltar oportunidade. Quantos já pensaram assim, não é? Mas eles, cheios de ousadia, corajosamente anunciavam a Jesus e falavam. E aí diz que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Aleluia! Era algo sobrenatural. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. E eu creio que chegará um momento em que nós não vamos poder viver sem o sobrenatural de Deus. Nós vamos precisar desse sobrenatural sobre a nossa vida. Nós vamos precisar estar revestidos com esse poder, com essa força do Espírito. Porque muita coisa está acontecendo nesse mundo. Muita coisa terrível está acontecendo nesse mundo. Muitas pessoas estão inventando tantas coisas, são tantas ideologias, tantas filosofias, são tantos conceitos. E o que acontece? Que nós acabamos sendo influenciados e não influenciando por causa do medo. Mas quando vier a coragem do Espírito, nós vamos falar com ousadia. Nós vamos falar, porque nós estamos falando aqui. O Senhor perguntou: a quem enviarei? E eu tenho que estar disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ir. Corajosamente. Então, nós precisamos desse poder do Espírito para testemunhar. Milagres e maravilhas precisam começar a acontecer. Ali na tua empresa ou na tua família, quando a pessoa chega para você e fala assim: eu estou doente, ou estou triste, eu estou com depressão, eu estou muito mal, como que você tem feito? Olha, abre lá no Salmo 91, pega a tua Bíblia, lê lá, você vai se sentir melhor. Querido, querida, você tem que chamar essa pessoa e falar: vem aqui, eu vou orar por você agora. Eu vou orar por você. E toda essa tristeza, toda essa depressão, toda essa ansiedade vai embora em nome de Jesus. Eu vou orar por você. E essa enfermidade o Senhor pode levar, porque Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Quando será que o povo de Deus vai se levantar? Algo o Espírito Santo mostrou para mim há alguns anos, faz um tempo já. O Senhor falou para mim: filha, a igreja do Senhor Jesus, ela vai passar por um processo para voltar a ser o que ela era desde o princípio. E eu vejo que isso já está acontecendo. E sabe, o Senhor está por enviar um grande avivamento.
Ali em Atos, no capítulo 2, quando Pedro se levantou, ele falou assim, olha, hoje está se cumprindo aqui a palavra de Joel, capítulo 2. Não é? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, 28. Pedro repetiu esse texto e ele disse, está acontecendo aqui hoje. Mas sabe, essa profecia, ela tem tempos de cumprimento. Existem profecias na Bíblia que se cumprem em vários tempos históricos. Se cumpriu aí, mas ela ainda vai se cumprir no final dos tempos. Um derramar do Espírito, um enchimento do Espírito que nos dará autoridade para nós pregarmos o Evangelho de Cristo de uma maneira sobrenatural. E você não vai ter medo de colocar a mão. Ah, eu estou com câncer, vem aqui, eu vou orar por você. O apóstolo costuma dizer, né? Se você quer começar a treinar, não é, o dom de cura, começa com uma pessoa que chega para você dizendo que está com uma dor de cabeça. Apesar que uma dor de cabeça pode ser algo grave, mas começa a treinar. Ah, eu estou me sentindo mal.